Olá, amiguinhos! Aqui é a professora Luciene. Hoje eu vim contar para vocês uma história bem legal. Essa história é de um menininho chamado Mateus. O Mateus era mais conhecido como Teteu, um nome carinhoso que os responsáveis, os familiares dele chamavam ele. Então, o Teteu teve uma aula virtual com a professora dele, assim como vocês estão tendo. E nessa aula, a professora ensinou para ele, para a turma toda, né? Ele é um dos alunos da turma. Ensinou para eles como plantar um feijão. Feijãozinho, aquele carocinho. Aí a professora pegou um rolinho de papel higiênico ou um copinho, qualquer vasilha, e colocou terra, ensinou eles a colocar o feijãozinho, molhar e colocar no sol. Então, o Teteu fez. Sabe por quê? O Teteu era uma criança muito obediente, que gostava de fazer tudo que a professora ensinava. Então, ele resolveu fazer essa experiência. E ele fez essa experiência e achou bem legal. Ele gostou muito de fazer essa experiência. Aí, ele colocou o potinho dele lá na janelinha para pegar sol e todo dia ele ia lá e molhava, todo dia ele botava no sol, todo dia ele dava carinho para aquele feijãozinho. Aí teve um dia que ele chegou na janelinha que ele botava o feijãozinho dele e o que ele viu? Uma plantinha nascendo. Ele achou tão legal, ele achou muito bonitinho, ele ficou tão feliz, que ele dava muitos pulos de alegria. O Teteu ficava, yupi! Que legal! Muito legal! Olha como é que o Teteu pulava. Quando ele viu a plantinha dele na janela da casa dele, ele ficou tão feliz, mas ele ficou tão feliz que ele resolveu ir lá no quintal dele e procurar uma área que ele pudesse plantar mais feijões. Isso, ele queria mais, porque ele achou aquele tão bonito, mas era tão pouquinho. Ele queria mais. Ele queria saber que se ele plantasse no chão da casa dele, se daria feijãozinho para ele. Será que vai dar feijões? Será que cresce no terreno da casa dele? Aí o que o Teteu fez? Teteu curioso foi lá no terreno da casa dele, fez um monte de buraquinhos. Primeiro ele limpou a terra, afofou, com a ajuda de um adulto que ele chamou para ajudar ele. Claro, sozinho não podemos fazer isso, porque vocês são crianças pequenas. Então ele foi lá, pediu o irmão, a irmã, o papai, a mamãe, o vovô, a família toda. Quem pudesse ajudar, qualquer um que tivesse à disposição. Aí foram lá, fizeram um monte de buraquinho, e em cada buraquinho eles colocaram 2 feijãozinhos, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, naquela área que eles tinham limpado. Aí jogaram terra e todo dia o Teteuzinho acordava cedo e ia lá molhar. Ele adorava cuidar das plantinhas dele. E ele foi tão esperto que ele escolheu um local no quintal que batia sol. Isso! Aí ele toda semana, todo dia, durante uma semana, ele ia lá molhando, na outra semana também. E foi passando o tempo. E as plantinhas crescendo. Um belo dia, quando o Teteuzinho chegou lá na área dele, que ele plantou o feijão, o que será que ele encontrou? Olha que legal que o Teteu encontrou. Sabe o que aconteceu?
Os pezinhos de feijão estavam cheios de vagem. Olha que legal! Quando ele abriu a vagem, adivinha o que tinha dentro? Vários feijõezinhos. Olha os feijõezinhos, que bonito! Olha, muitos feijõezinhos! E o Teteu descobriu que aqueles feijões eram igual que ele plantou. Que legal! Aí, a vovó dele que estava com ele falou assim: Teteu, esses feijões nós podemos cozinhar, nós podemos comer. O que eles fizeram? Chamaram a família toda e lá foi todo mundo tirar os feijões da vagem. E todo mundo foi lá. Eles gostaram muito. Todo mundo tirava a vagem, abria, cheio de feijõezinhos. Pegaram uma bacia, encheram a bacia de feijões. A bacia ficou cheia. A vovó, que gostava muito de cozinhar, falou: Teteu, vamos cozinhar esses feijões. Vamos comer feijão hoje. E lá foi a vovó. E o Teteu ajudando. E a vovó ajudando o Teteu e o Teteu ajudando a vovó. Lavaram os feijões, botaram na panela. E daí, na hora do almoço, chamaram todos para almoçar. Sabe o que eles almoçaram? Adivinha? Feijões! Fizeram uma panela cheia de feijões. Que legal! Estava uma delícia! Teteu comeu de se lambuzar. Olha que delícia! Todos comeram e amaram os feijões do Teteu. Sim, porque foi o Teteu que plantou, porque a professora ensinou a ele como se plantava. E tem mais. O Teteu descobriu que qualquer caroço que ele comesse, ele podia colocar na terra do quintal dele, que nasceria e daria outro fruto. A laranja que o Teteu chupava, delícia! Aquele carocinho que tem dentro da laranja, o Teteu pegava e botava lá na terra para nascer um pé de laranja que dava muitas laranjas. A melancia que o Teteu comia, aqueles carocinhos pretos, o Teteu colocava lá na terra para nascer muita melancia. A abóbora que a vovó fazia, o Teteu pegava os carocinhos e colocava lá na terra para nascer muita abóbora. E vocês também podem fazer isso. O nosso planeta agradece. Nós temos que plantar, nós temos que ter muito verde. Isso faz bem para a saúde, além do que a gente ainda pode se alimentar, né? Gostaram da história? Beijo a todos!